Olá pessoal, tudo bem? Professor Piche apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem a lei de Coulomb. Em termos gerais, a lei de Coulomb é uma lei da física usada para determinar a intensidade da força de atração e repulsão entre duas cargas elétricas. Ela estabelece que a força eletrostática entre duas cargas elétricas é proporcional ao módulo das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Nós podemos também fazer uma relação da lei de Coulomb e força elétrica. Para isso, nós faremos um breve contexto histórico, contando que Charles Augustin de Coulomb, que nasceu em 1736 e morreu em 1806, ou seja, ele nasceu no século XVIII e faleceu no século XIX. Ele foi um físico francês responsável pela determinação da lei que descreve a força de interação entre cargas elétricas. Para tanto, Charles Coulomb fez o uso de uma balança de torção, similar à balança que fora usada por Henry Cavendish para a determinação da constante da gravitação universal. O aparato experimental utilizado por Coulomb consistia em uma haste metálica capaz de girar, que quando carregada era repelida, isso aqui é importante, por uma pequena esfera metálica carregada com cargas elétricas de mesmo sinal. A figura abaixo aqui mostra um esquema de como era a balança de torção utilizada pelo físico. Aqui nós temos a haste metálica vertical, e aqui nós temos duas esferas aqui. Essa aqui nessa haste vertical, no ponto fixo, e essa aqui sobre essa haste que pode girar. Essas duas esferas estão com cargas iguais, ou seja, surgirá entre elas uma força de repulsão. Quando essa daqui é repelida por essa, ela vai girar isso aqui. Esse aqui foi o experimento utilizado por Charles Augustin de Coulomb para determinar a sua lei de Coulomb aqui. Então aqui nós temos até uma complementação da figura. A balança de torção ela foi utilizada por Coulomb para determinar a interação entre cargas elétricas. Bacana, né? A fórmula de Coulomb, de acordo com sua lei, a força entre duas partículas eletricamente carregadas é diretamente proporcional ao módulo de suas cargas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Abaixo apresentamos a fórmula matemática descrita pela lei de Coulomb, que é essa daqui. F em módulo, a força que será dada em módulo, é igual a K vezes Qzão, vezes Qzinho, sobre B ao quadrado. O que é esse F? É a força eletrostática, que será dada em newtons. O K, zero, ou simplesmente K em alguns materiais. Constante de elétrica do vácuo, que é dada em newton, metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E o Qzão, carga elétrica, que será dada em coulombs, em homenagem ao Charles Augustin de Coulomb. E o Q, carga elétrica de prova, nesse caso aqui, também dada em coulombs. E o D, a distância entre elas, que é dada em metros. Na fórmula acima, fazendo uma observação, o K0 é uma constante de proporcionalidade, também chamada de constante eletrostática no vácuo. Seu módulo é aproximadamente 9 vezes 10 elevado à nona newton, metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Além disso, sabemos que as cargas de sinais iguais se repelem, enquanto cargas de sinais opostos atraem, como mostra a figura. Cargas de mesmo sinal irão repelir, cargas de sinais contrários irão atrair-se e cargas de sinais iguais repelem-se. Então, os opostos se atraem, ou seja, a atração entre eles, e os iguais se repelem, ou seja, a repulsão entre eles. Ok? Vale a pena ressaltar que mesmo que as cargas tenham módulos diferentes, a força de atração entre elas é igual, uma vez que, de acordo com a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, a força que as cargas fazem entre si, é igual em módulo. Essas encontram-se na mesma direção, porém em sentidos opostos. Aqui nós temos essa figura proporcionada pelo gerador de Van der Graaf. Normalmente você tem eventos que usa essa esfera metálica aqui para você presenciar essa reação, principalmente quando tem os cabelos finos e limpos no dia desse processo aqui. Então, os cabelos da mulher aí na figura estão carregados com cargas de mesmo sinal e por isso repelem-se mutuamente.
Uma importante propriedade da força elétrica é que ela é uma grandeza vetorial, isto é, pode ser escrita por meio de vetores. Os vetores são retas orientadas que apresentam módulo, direção e sentido. Portanto, nos casos em que dois ou mais vetores de força elétrica não forem paralelos ou opostos, é necessário que se apliquem sobre eles as regras da soma vetorial, a fim de calcularmos a força elétrica resultante sobre um corpo ou partícula. O gráfico da lei de Coulomb, né, ele estabelece que a força elétrica entre duas partículas carregadas é inversamente proporcional ao quadrado da distância existente entre elas. Dessa forma, se duas cargas elétricas encontram-se a uma distância d e passarem a encontrar-se a metade dessa distância, ou seja, t sobre 2, a força elétrica entre as cargas será aumentada em 4 vezes, conforme aqui a nossa descrição. Né? Você tinha as cargas separadas por uma distância d. Se você reduz essa distância pela metade, você terá um valor equivalente a 4 vezes a força quando estava somente uma distância d. Ou seja, caso diminuirmos a distância entre duas cargas pela metade, a força elétrica entre elas aumenta em 4 vezes. Nós também temos essa tabelinha aqui que ilustra melhor essa situação. Se mantivermos fixos os valores das cargas e variarmos apenas a distância entre elas, o gráfico da intensidade de F em função do tempo tem um aspecto de uma hipérbole cúbica, aqui nesse caso. Né? Ou seja, se você aumenta a distância, você diminui a força. Se você diminui a distância, você aumenta a força. Aqui nós temos algumas constantes eletrostáticas de acordo com o meio, né? Arc, aquela que nós vimos nos slides anteriores, água, benzeno, petróleo e etanol. E aqui nós temos o gráfico, né, que representa aquela situação demonstrada na tabelinha. À medida que você aumenta a distância entre as cargas, diminui a força. À medida que você diminui a distância entre as cargas, aumenta a força. Ou seja, diminui a força com o aumento da distância e aumenta a força com a diminuição da distância entre as cargas. Ok? Então, nós temos aqui as nossas referências para leituras complementares. Espero que vocês tenham compreendido essas nossas ações iniciais aqui com relação à lei de Coulomb, assunto importante para a eletrostática no âmbito geral para a eletricidade. Valeu, felicidade, sucesso a todos, até a próxima.